Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. No dia de hoje, eu gostaria de falar para vocês como ingressar na rede pública de ensino. Eu sei que é o sonho e o desejo de muita gente, era o meu também, mas eu não me achava capaz de entrar. E quando eu fiz a prova, quando eu tentei, o processo seletivo, eu passei logo na primeira vez que eu fiz. E fiquei muito feliz, era realmente o que eu queria pra mim. E você também consegue, você também é capaz. A rede pública de ensino, nós temos o sistema municipal, que são as escolas municipais, e temos o sistema estadual, que são as escolas estaduais, ok? As municipais que respondem ao município e as estaduais ao estado, óbvio, né? Mas como ingressar, então, nas escolas municipais? Primeiramente, você vai fazer uma prova. Qualquer rede de ensino, seja ela estadual ou municipal, você precisa passar por um processo seletivo ou por um concurso para entrar. Qual que é a diferença de concurso e de processo seletivo? O concurso é pra vida, é pra carreira, entendeu? Você não tem um tempo ali de término. É seu, é sua vaga, é sua sala. Já o processo seletivo, ele tem uma duração, que pode ser de até 2 anos. Essa é a diferença. E aí, os que são seletistas, esse é o nome que se fala, os seletistas têm que estar fazendo prova todos os anos ou a cada 2 anos, enquanto que os concursados não. Você conseguiu a sua vaga, ela é sua pro resto da vida. Algo que me deixa, assim, eu quero, nossa, quero ser concursado, mas eu fico pensando, se eu não gostar, mas e se eu continuar só porque eu consegui aquela vaga, mas eu não tô feliz ali, não gostei. Eu tive contato com tanta gente concursada que era isso, sabe? Eu gostava do que fazia, mas não tinha outra opção. Aí eu fico pensando, mas eu gosto tanto de estudar, gostando de dar aulas, mas fica nesse mais. Voltando. Então, você precisa passar por uma prova para ingressar. As provas, normalmente, elas são a partir de uma banca. Existe uma banca examinadora que vai aplicar essa prova. Eu já fiz prova pela Publiconsul, será que eu vou conseguir colocar algum nome aqui? Já fiz prova pela VUNESP. Eu também conheço a Avança. Eu conheço essas 3 bancas. Outras bancas eu não conheço. Se você conhece, pode colocar aqui embaixo. Eu vou deixar também, eu não sei se nos comentários ou na descrição do vídeo, porque o YouTube ainda não tinha liberado para mim colocar na descrição do vídeo, o site da Publiconsul, da VUNESP e da Avança, porque eles sempre estão postando lá quando tem novos processos seletivos, novos concursos acontecendo. Ano passado, quer dizer, esse ano, porque a prova para trabalhar esse ano na minha cidade, ela foi em janeiro. Eu só fiz essa prova da Publiconsul para trabalhar esse ano. Eu não quis fazer outros processos seletivos, ou outros concursos. Eu tenho uma certa teoria comigo, uma certa, não é nem superstição, que eu achei até base bíblica porque eu tô falando, que eu não comento nada antes de assumir a minha sala de aula. Eu não comento, eu fico bem gatinho na minha, até passar. Aí depois que passar, aí eu comento, aí eu falo, aí e etc. Mas até passar eu fico ali guardadinho, quietinho na minha, porque a gente não sabe, a intenção do coração da outra pessoa, e eu levo isso muito em consideração, até porque é algo muito relevante e significativo na minha vida, Realmente, trabalhar na rede pública mudou a minha vida, mudou da água pro vinho. Eu recebi a promessa em maio de que eu ia conhecer o Deus da provisão, e eu tava trabalhando só na rede particular, só eu trabalhando, Mateus não. E a gente tava passando muita dificuldade. E eu tinha feito essa prova de cruzeiro, mas ainda não tinha chegado o meu número. E aí, naquela semana que eu recebi essa promessa, o colégio público me chamou. Então, realmente mudou a nossa vida. E realmente eu conheci o Deus da provisão. Eu posso dizer que em 2024 a gente não passou, depois de maio, nenhuma dificuldade. Então, é algo realmente muito importante. Algo realmente que você não deve ficar falando aí pra todo mundo ou pra qualquer pessoa. Existem provas
aí eu acredito que seja a cidade que define. Porque eu fiz prova da Publiconsul para minha cidade, tem uma nota mínima que você precisa tirar, que é 30 pontos. Já eu fiz a prova da Publiconsul para uma outra cidade e não tem uma nota mínima. Se você tirar uma pontuação baixa, você vai para o final da lista, né? Vai demorar mais tempo para ser chamado ou nem vai ser chamado naquele ano. Agora aqui na minha cidade não, você tem que fazer no mínimo 30 pontos. Cada questão, ela tem um valor e muda de cidade para cidade. Aí, por exemplo, as questões de português valem 3 pontos. As de conhecimento específico valem 5 pontos. E aí, o que acontece? Você precisa entrar no edital para ver quantos pontos vale cada questão. No dia da prova, você não pode levar lápis, nem régua, nem borracha. Apenas caneta preta ou azul. Você precisa chegar com uns 20 minutos de antecedência. Eu também aconselho, porque se caso acontecer alguma coisa com o universo, tu já tá lá fazer a prova, porque quando dá o horário da prova, eles fecham o portão e você não consegue mais entrar. Depois que você entra na sala, você não pode sair para ir ao banheiro até começar a prova. E depois que você termina a prova, você não pode sair para ir no banheiro. Você tem que sair direto da instituição. Normalmente, as provas são domingo de manhã ou à tarde. Há a possibilidade de você fazer provas para professor, né? Dentro da pedagogia, você pode fazer prova para educação infantil ou para ensino fundamental, anos iniciais. Você não pode fazer prova para professor especialista porque você não é formado em geografia, história, ciências, você é formado em pedagogia. Tem cidades que têm separação da educação infantil para anos iniciais, tem cidades que não têm. Por exemplo, a minha cidade não tem separação, nem salarial. Agora, a cidade vizinha que eu fiz da mesma banca, da Publiconsul, tem separação, até mesmo salarial. Terminada a prova, a Publiconsul, eu não me lembro da VUNESP, mas eu acredito que seja assim também. Ela posta o gabarito naquele mesmo dia, 8 horas da noite. É sempre 8 horas da noite, eu não sei por que isso. Você já terminou o horário da prova, você já entregou a prova, por que já não posta o gabarito? Não posto. E aí na própria prova tem o dia que eles vão postar a lista provisória, né, de classificação, de acordo com a pontuação, e a classificação final, ok? Esses números são muito importantes, porque vai definir quando que você vai ser chamado. A prova, a folha da frente você pode destacar e levar com você para casa, para você conferir em casa a pontuação que você fez. A Publiconsul, ela aceitava pós-graduações, então você poderia ganhar 2 pontos a cada pós-graduação, poderia levar 2 pós-graduações. Então, se você tivesse diploma de 2 pós-graduações, você poderia ganhar até 4 pontos. Mas aí você precisava imprimir uma ficha no site, né, da inscrição e levar no dia junto com uma cópia do seu diploma autenticado em cartório. Saído a classificação provisória, você sabe qual numeração você ficou. Por que sai essa provisória? Porque algumas pessoas recorrem, né? Acreditam que uma alternativa não estava correta, ou que colocaram um gabarito, ou reclamam a respeito de algum papel que não foi aceito, alguma coisa errada. E aí depois tem a classificação final. Existe aquele número de vagas, né, que a prefeitura ela disponibiliza para os seletistas, né? Ela prioriza sempre primeiro os concursados e depois os seletistas. Só que o que acontece? Ela chama muito menos concursados do que seletistas, porque concursados, como eu falei, é para carreira, né? É para vida, diferente do seletista, que vai acabar o contrato e aí já não tem mais nenhum vínculo com a prefeitura. Então, o que aconteceu comigo esse ano? Eu não tive uma colocação boa. No dia da prova, que foi em janeiro, eu tava com uma enxaqueca tão forte que eu fiquei cega desse olho. Esse olho aqui eu não enxergava nada. Eu fiz a prova sem olho. E aí eu acho que a minha pontuação foi... A minha classificação, né, o meu nome, acho que ficou em 100 e pouco. Só que eu fui chamada em maio. Então, se a sua classificação não ficar muito boa, não perca as esperanças. Porque o que acontece? Eles chamam os números de vagas. E aí, se não atendeu, na próxima semana aqui na minha cidade, é sempre na quarta-feira ou quinta-feira, quarta ou quinta-feira, eles chamam mais um tanto de números e eles vão rodando a lista, chamando números conforme vai aparecendo vagas, o professor que vai entrando de licença.
que vai aposentando, que vai saindo, que vai exonerando do cargo, eles vão chamando novas vagas e uma hora chega o seu número. Uma hora chega o seu número. É bom você tirar uma boa classificação, que aí você não vai muito lá pra baixo na lista e você é chamado mais cedo, né? Que é muito bom. Esse ano eu peguei uma turma, a vice-diretora era a professora titular dessa turma. Os coordenadores, eles têm como é que eles são titulares, só que aí eles assumem um outro cargo e então precisa de um seletista ou de um substituto do efetivo para assumir aquela turma. E aí eu assumi a turma dessa vice-diretora. O dia que eu fui, tinham 5 escolas disponíveis, vagas, e foi apenas 2 pessoas. Isso é importante eu falar aqui, porque aí eu pude escolher qual escola eu queria. E aí eu peguei uma escola que a qual era a vice-diretora, era a professora, e não uma que tinha saído de licença, porque eu pensei comigo, se a pessoa saiu de licença, ela volta de licença, eu perco meu emprego, né? Então eu peguei dela porque eu falei, o menos provável dela querer voltar para sua sala de aula. E o que aconteceu? Sobrou salas. Chamou acho que 10 números, o meu número estava no meio, e sobrou salas. O que significa, aqueles números que foram chamados, eles não vão ser chamados na próxima semana. Na próxima semana vai continuar a lista. Então aquelas pessoas que não foram, elas perderam. Outra coisa, eu fui chamada em maio, mas eu olhava toda semana para ver se meu número tinha sido chamado. E é isso que você precisa fazer, olhar toda semana. Senão, passa o seu número e você perde a vez. E não adianta chamar. Pode ser que volte a lista. A gente vai ter corrido toda a lista, 300 números. E aí volte a chamar os números que não estão trabalhando na prefeitura. Mas isso é muito improvável de acontecer. E provavelmente aconteça só no finalzinho do ano. A VUNESP, eu fiz concurso também em agosto, que é uma data bem diferente da Publiconsul, né? Que normalmente ou é em dezembro ou em janeiro, para dar aulas no estado. Esse concurso que eu fiz do estado, ele é diferente da prefeitura, ele é uma banca um pouco mais rígida do que a Publiconsul. Ela tem mais critérios, né? Você precisa fazer uma videoaula. Eu fiquei mais nervosa na videoaula do que na prova. Sendo que quantos anos que eu dou aula e eu fiquei nervosa de gravar 15 minutos de aula pra VUNESP. Mas graças a Deus eu fui bem. Você vai no dia da prova, né? Não tem uma classificação mínima. Então, quanto maior a nota que você tirar, você ocupa os primeiros lugares, né? Senão você vai lá pra baixo o seu número. No dia do cadastro para dar aula no estado, você escolhe qual cidade que você quer dar aula. Para PEP 1 e Educação Infantil, não tem aqui na minha região. A cidade mais próxima era Guará, né, do estado de São Paulo. Estou falando de prova estadual do estado de São Paulo. Os outros estados eu não tenho conhecimento. Aí tinha várias cidades, não tinha aqui na minha região. A cidade mais próxima era Guará, mas nós não escolhemos Guará, porque nós estávamos pensando em outras coisas, né? Outros critérios que nós queríamos da cidade que nós íamos morar. Mas você primeiro faz a prova, faz a videoaula, aprovado nos 2, você tem uma pontuação. Aí não acabou. Existe uma data. Eles vão te mandar um e-mail, então você precisa estar sempre olhando o e-mail, que existe uma data para você se inscrever na atribuição. É pelo site da Secretaria de São Paulo. Como que você faz? Entrando na Secretaria de São Paulo, que é esse site aqui, eu vou aparecer a foto, você vai clicar em Atribuições 2025 e aí você precisa clicar nesse retângulo aqui e se inscrever. E aí você vai preencher os seus dados e vai apertar em gravar, ok? Você precisa anexar o diploma de pedagogia. E aqui também vai estar mostrando a pontuação que você teve, tanto na prova, ou se você já deu aula no estado, você também ganha uma pontuação por tempo que você esteve trabalhando no estado. E aí, essa pontuação é que define a sua colocação da cidade que você escolheu. Não tem como alterar a cidade, ok? A Avança, eu nunca fiz prova por ela, mas eles dizem que é uma banca que a parte de matemática é muito difícil.
é um nível de matemática elevado, né? Porque normalmente o nível de matemática que pede, quando pede de pedagogia, é nível de 5º ano, que nós vamos dar aula até o 5º ano. A banca da Publiconsul, ela cai muito BNCC, leis e diretrizes e bases, perguntas de português, perguntas assim bem direcionadas, interpretação textual. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês consigam, que vocês entrem se essa é a vontade de vocês de trabalhar na rede pública e de dar o seu melhor, porque eles precisam de bons professores da rede pública, não que não tenha, porque tem sim muita gente boa fazendo o seu melhor e fazendo acontecer, né? Mesmo com todas as circunstâncias ruins, como eu falei no último vídeo que está aqui no meu canal. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me desculpa essa cara de gripada. Eu dei o meu melhor aqui pra trazer essas informações pra você. Se você gostou, clique em curtir, se inscreve, que nós estamos começando. E é isso.